Até que 7 meses depois me deparei com uma situação inimaginável. Um dia levei minha mulher e minha sogra ali no centro, porque elas queriam comprar umas roupinhas pro bebê. E quando eu olho assim, distraído, na direção da loja, naquela expectativa de entrar, adivinha com quem eu acabei dando de cara naquela bendita loja? Olha, na hora eu não acreditei. Meu corpo todo tremeu quando eu vi que... Depois da vinheta, a história completa de Ronaldo e Tânia. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha ido passar as férias escolares na casa dos meus parentes no interior. Na época, estava com 14 anos, mas aparentava ser mais velho. Sempre fui assim meio encorpado, né? O pessoal achava que eu tinha mais idade. Lembro que toda tarde o pessoal se reunia na rua. Brincadeiras ali de rua que a gente hoje em dia quase não vê mais. E não era só os meninos que se reuniam ali, não. As meninas também. E eu acabei me interessando por uma delas. Quando jogávamos vôlei, por exemplo, eu fazia questão de passar a bola só para ela. Pensa numa menina linda. Mais do que linda, toda doce, toda delicada. Só que por ser muito novinha, não devia ter mais do que 13 anos, era tímida, meio recatada, de modo que nem tive coragem de me aproximar e tentar alguma coisa. Quer dizer, eu não tive coragem de me aproximar, mas como comentei sobre ela com os caras ali na rua, tudo acabou chegando aos ouvidos dela. Lembro que um dia estávamos ali na frente e eu percebi que havia uma garota diferente entre as meninas. Só que parecia bem mais velha. A maioria parecia estar ali na faixa dos 13, 14 anos, mas esta em questão aparentava ter mais, uns 19, 20. Notei que elas conversavam entre elas, até que dali a pouco se voltaram assim para nossa direção. E eu percebi que, aquela moça mais velha olhou diretamente para mim. Cheguei a me perguntar, será que estão comentando alguma coisa de mim? Depois, ela deu um jeito de se aproximar e ficou ali, puxando assunto comigo. Quer dizer que você é de Curitiba? Confirmei, ela quis saber meu nome. E para minha surpresa, falou que irmã. Ela acabou me falando que era irmã daquela menina que tinha chamado a minha atenção ali no começo. Sabe, que era bem novinha. Não sei se ela já sabia que eu estava de olho na irmã dela. Acho que sim, porque me fez um monte de perguntas. Quis saber se eu tinha namorada, quantos anos eu tinha. Quando falei que tinha 14, ela ficou meio desconfiada. 14? Nossa, pensei que você fosse mais velho. Aliás, posso te fazer uma pergunta? É verdade que você está afim da minha irmã? As meninas estão comentando. Foi só naquela hora que eu soube que as duas eram irmãs. Fiquei com medo de dizer que sim, que estava interessado na irmã dela. Falei que não tinha nada a ver. E ainda acrescentei, tentando fazer uma média com ela. Ela é muito nova para mim. Na verdade, eu prefiro garotas assim, um pouco mais velhas, como você. Falei aquela frase e a encarei. Fiquei olhando fixamente para ela, que ficou até meio sem jeito. Deve ter percebido que eu estava jogando um charme. Aliás, ainda perguntei a sua idade. Até pensei que ela fosse desconversar, mas não. Acabou falando assim numa boa que tinha 27. Olha, eu fiquei tão surpreso que ela era mais velha que as outras. Isso deu para notar de saída, mas quando ela falou que tinha 27, eu quase não acreditei. Perguntei se era solteira, se tinha namorado, e ela disse que não. Estava querendo conhecer uma pessoa especial. Não sei
Mas, apesar de achar que foi impressão minha, senti alguma coisa no ar. Tudo bem que eu podia ser muito novo para ela, mas ela me olhou de um modo como se tivesse algum interesse em mim. Há umas tantas, não sei o que me deu, mas acabei falando. Vou te confessar uma coisa, eu menti a minha idade. Na verdade, vou fazer 18 mês que vem. No fundo, agora é que eu estava mentindo. Tinha acabado de completar 14 no mês de novembro. Ela sorriu, mas não sei se acreditou. De todo modo, continuamos ali conversando. E, com o passar do tempo, a gente começou a se olhar assim, sabe, de um modo que dava para perceber que havia algum interesse ali, além de uma simples conversa. Entardeceu, dali a pouco começou a escurecer, e nós continuamos ali, conversando. Até que, pelas tantas, ela falou que estava tarde e queria entrar também. Precisava preparar o jantar. Mas eu pedi que ela ficasse mais um pouco. Como ela concordou, na hora da gente se despedir depois, aconteceu aquilo que, sinceramente, jamais imaginei que pudesse acontecer. Mas a gente acabou se beijando. Imagine. Ela era quase o dobro da minha idade. Tinha 27 anos, enquanto eu só tinha 14. Quando que eu podia imaginar que uma mulher como ela fosse me dar bola? Perder tempo comigo? Depois do beijo, ela falou que tinha me achado um gato, desde que tinha me visto a primeira vez. Que já queria ter ido conversar comigo. Imagine o estado em que eu fiquei, né? Me achando o tal moleque de 14 anos, beijando uma mulher de 27 e ainda ouvindo esse tipo de elogio. Olha, nessa época, embora fosse novo, eu já tinha ficado com algumas meninas, mas nunca com alguém assim, tão mais experiente do que eu. Antes de ir para casa, ela ainda falou: a gente podia marcar de sair amanhã. O que você acha? Lá perto da praça tem uns lugares bem bacanas onde o pessoal costuma se reunir. Se você quiser, a gente pode marcar. Concordei e trocamos um outro beijo. Olha, eu não consegui nem dormir naquela noite, pensando nela e nos beijos que tínhamos trocado. Minha ficha custou a cair. Aliás, fiquei pensando comigo mesmo, meus amigos de Curitiba vão ficar de cara comigo quando eu contar que beijei uma mulher de 27 anos. Mas com certeza ninguém vai acreditar. A verdade é que nem eu mesmo estava acreditando. Parecia um sonho. Enfim, no dia seguinte, combinamos de dar uma volta para os lados da praça. Mas em vez de ficar conversando com outras pessoas, os conhecidos dela, preferi que a gente ficasse sozinho, num cantinho ali da praça. E aí a gente aproveitou, sabe para quê? Para se beijar e se abraçar. O fato é que eu nunca tinha conhecido uma garota como ela. Nem nos meus melhores sonhos podia imaginar que tudo aquilo fosse acontecer comigo. Meus primos não acreditavam que eu e a Tânia realmente estivéssemos ficando. Sim, porque eu contei para eles depois. Aliás, não ficamos só nos beijos. E pouco tempo depois, até pra cama a gente foi. Não naquele dia, no primeiro, mas depois, quando ela estava sozinha em casa. Ela me fez prometer que não ia contar para ninguém, muito menos para os meus primos, né? Até porque depois que eu voltasse para Curitiba, ela que seria obrigada a arcar com as consequências, né? Eu estaria livre, longe, mas ela que teria de enfrentar os olhares, os comentários de todo mundo. Falei que não ia contar para ninguém. Só que não resisti e acabei contando pro meu primo. Sim, porque eu pergunto, o que adianta você ficar com uma mulher de 27 anos se não poder contar para alguém? Claro que pedi que ele guardasse segredo,
Não sei se ele comentou com mais alguém. O fato é que fazer amor com ela foi a melhor coisa que já tinha me acontecido. Pena que chegou o dia de vir embora. Olha, meu coração estava tão apertado. Se dependesse só de mim, ia ficar do lado dela para sempre. Ou então, sei lá, durante muito, muito, muito tempo. Só que não dependia só de mim, né? Na época, eu não tinha celular, nem ela. De modo que não tinha nem como a gente se falar. Eu até tinha um aparelho, mas não estava usando. Nem lembrava do número para passar para ela. Na hora da gente se despedir, eu falei: escuta, se não tem nenhuma foto para me dar, eu queria levar uma recordação tua. Você já não vai ter coisa suficiente para lembrar de mim? É só pensar em tudo que aconteceu entre a gente. Não, eu sei. Mas eu queria tanto uma foto tua. Então tá. Peraí que eu vou lá em casa buscar. Quer dizer, vou ver se acho alguma foto decente minha, né? Ela foi buscar a foto e demorou um pouco. Até que dali a pouco voltou. Me deu o retrato. Diz que tinha escrito algumas coisas no verso. Aí pediu que eu não esquecesse. E não demorasse para voltar. Porque sentia minha falta. No verso da foto, estava escrito bem assim: enquanto você estiver no meu pensamento, a saudade vai ficar no meu coração. Por favor, não me esqueça. Um beijo de quem não vai te esquecer. Tinha também a data daquele momento. Pensa na minha tristeza quando entrei naquele ônibus. Olha, se eu pudesse escolher, teria ficado lá perto dela. Repito, talvez até para sempre. Senti muito a sua falta. Olha, tinha dias que parecia até que eu não ia aguentar. E durante muito tempo, aquela foto que ela tinha me dado era o que me consolava. Eu olhava para aquele retrato todos os dias. Tinha noites que ficava com ela ali, do lado do meu travesseiro. Só para ver o quanto aquela viagem marcou a minha vida. Posso dizer sem medo de errar. Ela foi a minha primeira paixão. Pelo menos a mais forte. O tempo e a distância, no entanto, como sempre, acabam se encarregando, né, de fazer as lembranças irem perdendo a força e tudo ficar no esquecimento. Eu também era muito novo, né? Imagine, 14 anos. Pelo fato de ser menor de idade, eu não era senhor das minhas vontades. Não podia fazer o que eu queria. Porque eu queria mesmo era ter voltado lá para a cidade dos meus parentes, já no ano seguinte. Só que infelizmente não foi possível. Depois, com o passar dos anos, pelo meu primo, eu soube que a Tânia tinha começado a namorar. Ele tinha visto ela de mãos dadas com o namorado, lá na vila. E chegou a dizer que, pelo jeito, era coisa séria. Talvez até se casasse. Olha, no começo eu sofri. Fiquei muito mal. Mas depois acabei entendendo, né? Que ela não era para mim. Até pelo fato de eu ser tão novo. O tempo foi passando. E como acontece geralmente, chegou num ponto que eu nem lembrava mais dela. Aliás, assim que completei 20 anos, conheci outra garota, uma menina muito especial, e a gente também começou a namorar. O namoro vingou. E depois de quase 6 anos de relacionamento, a gente acabou se casando. Olha, foi uma fase tão feliz da minha vida. Talvez o meu melhor período. Porque agora era uma paixão e um amor assim, maduros. Não era aquela coisa de adolescente, né? Que foi forte, muito forte. Mas era meio uma coisa de criança. Até que depois de alguns meses de casados, recebi a melhor notícia da minha vida. Minha mulher estava esperando o nosso primeiro filho. Imagine a minha euforia.
Ela começou a fazer o pré-natal, as consultas, os exames. E felizmente tudo estava indo bem com o nosso filho. Até que quando ela entrou no 7º mês, aconteceu uma situação inimaginável. Um dia levei minha mulher e minha sogra ali no centro, porque elas queriam comprar umas roupinhas para o bebê. Quando de repente levei o maior susto do mundo. Acabei dando de cara com ninguém menos do que ela. Cheguei a, ficar em dúvida se era ela. Minhas pernas chegaram a ficar trêmulas. Enquanto André e a minha sogra foram para uma determinada seção ali da loja, eu tinha ficado olhando os itens de decoração, olhando o quartinho. E foi bem naquele momento que eu olhei para aquele rosto. E ela falou: Ronaldo? Não acredito. É você mesmo. Meu Deus, quantos anos tinham se passado. Imagine meu choque ao olhar para aquele rosto e ver que era ela, ninguém menos do que a Tânia. Meu Deus, tantos anos tinham se passado. Daquele primeiro e único encontro que a gente teve. Lá naquela cidade onde moravam os meus tios. Quando a gente se conheceu, quando ficamos juntos. Eu fiquei sem palavras quando fiquei diante dela. Porque era algo assim, sabe, que eu fiquei até meio desorientado. Ela percebeu a minha confusão e perguntou: tá tudo bem? Não me diga que você veio aqui me procurar. Alguém te falou que eu tinha vindo embora para Curitiba, que eu estava trabalhando aqui? Olha, eu demorei para me situar, para me dar conta do que estava realmente acontecendo. Só então eu reparei que ela estava usando aquele uniforme ali da loja. Eu não fazia nem ideia que ela tinha vindo embora para cá. E que estava trabalhando justamente naquela loja onde eu tinha levado minha mulher e a minha sogra para olharem as roupinhas do bebê. Quando me recobrei, pelo menos um pouco, eu falei para ela: meu Deus, Tânia, que surpresa te encontrar aqui. Eu nem sabia que você tinha vindo embora para cá. Pensei que alguém da tua casa tivesse te falado, né? Mas e aí? Como que você tá? Quanto tempo, né? Olha, nós dois não conseguimos esconder a surpresa. Ela naturalmente quis saber o que eu estava fazendo ali, já que não tinha ido atrás dela, como ela tinha pensado num primeiro momento. Só que em vez de responder, eu continuei olhando para o seu rosto assim, sem acreditar. Meu Deus, tanto tempo tinha se passado. Eu nem pensava mais nela. Já estava casado, prestes a ser pai. Ela estava tão bonita. Aliás, apesar de ter se passado tanto tempo, ela não tinha mudado quase nada. Conservava o mesmo sorriso, o mesmo jeitinho de falar. Me contou que estava casada e que tinha um filho. Tinha vindo embora para cá com o marido. E ainda acrescentou: não vou negar que desde que a gente veio embora, eu pensava na possibilidade de te encontrar algum dia, né? Mas nunca imaginei que fosse acontecer mesmo. Até pensei em pedir um endereço para tua família, para tua tia, ou então o número do teu telefone, mas aí fiquei com medo do que eles iam pensar de mim, né? Ela falou aquilo, me mediu assim de cima a baixo, depois falou: nossa, você tá mais bonito do que eu me lembrava, né? Claro, agora tá com cara de homem feito. Aliás, me diga uma coisa, por que você nunca voltou lá para me ver? Esqueceu de mim? Ah, não é isso, é que não deu mesmo. Eu quis muito, sabe? Mas não deu. Eu não dependia só de mim, né? Olha, eu estava tão perturbado, tão distraído e tão fora do ar, que nem percebi
a aproximação da minha esposa e da minha sogra. André chegou do meu lado, passou o braço assim em volta da minha cintura e perguntou: "E aí, amor, achou alguma coisa bacana?" A Tânia olhou para a barriga dela, da minha mulher, na mesma hora. E olha, ficou tão sem graça, porque naturalmente compreendeu, né, o que estava acontecendo. Depois perguntou: "É tua esposa?" Confirmei, mas antes que as apresentasse, parecendo meio confusa, Andréa perguntou: "Ué, se conhecem? De onde?" A Tânia então explicou que era lá da cidade onde meus tios moravam. Que ela morava na mesma rua da casa dos meus tios. E que a gente tinha se conhecido quando eu tinha ido passar as férias lá. Mas que isso já fazia muitos anos. Claro que ela não falou o que tinha acontecido entre a gente, né? E a Andréa também não ficou desconfiada, pelo menos não que eu percebesse. Apenas achou que tinha sido muita coincidência a gente ter se encontrado logo ali, né? Juro. Eu não queria ter encontrado essa mulher naquelas circunstâncias, com a minha mulher e a minha sogra juntos. Porque eu queria conversar com ela assim, numa boa vontade, sem ficar, sabe? Eu queria que fosse numa situação diferente. Se bem que talvez o melhor para todo mundo teria sido aquele reencontro nem ter acontecido. E eu digo isso porque no meu caso, mesmo a gente não tendo se visto, nem se falado depois, desde aquele dia minha vida mudou. Pode parecer estranho, mas não paro de pensar nessa mulher desde aquele bendito dia. Uma pessoa em quem eu já não pensava há muito tempo. Imagine, eu vivendo a melhor fase da minha vida, casado com a mulher que eu amo, prestes a ser pai, e no entanto, só consigo pensar nessa outra, em tudo que aconteceu entre nós lá no interior, tantos anos atrás. Olha, eu não queria que tivesse acontecido mesmo esse reencontro. Não porque eu pretenda fazer alguma coisa pelas costas da minha mulher. Isso nem passa pela minha cabeça. E sei também que isso também vai passar, como passou lá atrás. Mas eu, sinceramente, se eu pudesse ter evitado, teria evitado esse reencontro, porque só serviu para deixar minha cabeça confusa e confundir meu coração também. Eu até pensei em procurar a Tânia depois, lá na loja. Mas sabe, pensei muito e acabei desistindo no meio do caminho. Tenho certeza que ela ficou esperando. Mas olha, certeza absoluta que eu voltasse lá, só que dessa vez sozinho. E eu realmente ia. Cheguei a fazer, sabe, um projeto na minha cabeça, só que no último instante pensei e me dei conta de que não valia a pena reviver uma situação que hoje em dia já não tem mais nada a ver. Até porque quem sabe que tudo isso poderia desencadear. Sabe, para que complicar minha vida? Por que não deixar que as recordações me deixem de novo, como aconteceu na primeira vez? Se bem que na primeira vez custou muito. Anos a fio. Mas dessa vez, eu sinto que, se der uma segurada, vai passar de novo. Até porque a situação é completamente outra. Sabe, eu amo minha mulher. Tô feliz do lado dela. Estamos esperando o nosso primeiro filho. Por que não segurar essa onda? Ela vai passar. Eu tenho certeza que vai. Tenho pedido tanto em oração a Deus que isso passe logo. Até porque, repito, estou feliz do lado da minha esposa. Amo minha mulher de paixão. Já amo antecipadamente esse bebê que está a caminho. Convenhamos, a última coisa que eu preciso na vida
é de uma tentação no meu caminho.